Então vamos lá. Começamos a falar, né, falamos muita coisa já sobre medicações pré-anestésicas. Estávamos aqui nos analgésicos, narcóticos, né, começando. Então, olha só, o termo narcótico porque causa dependência. Tá? A maioria dessas drogas que a gente vai falar aqui causa dependência, né? Por isso, narcóticos. Vantagens desses analgésicos narcóticos, né? Analgesia, ou seja, tira dor, né? Outra grande vantagem, possui antagonistas. Se vocês preferirem pobremente, tem antídoto, né? Ricamente antagonistas, né? Se aplica esses narcóticos como medicações pré-anestésicas e a gente observa que se precisar da gente reverter, o termo que a gente usa, reverter a ação desses narcóticos, a gente utiliza os seus antagonistas. Vocês vão ver depois aqui quais são. Desvantagens: causa depressão respiratória, é um produto controlado, não sai se vendendo aí à torta direita, né? É difícil conseguir, na verdade, né? Só quando é realmente necessário, né? Que a gente prescreve essas drogas, né? E outra desvantagem é a dependência que elas causam, né? Bom, deixa eu pôr na tela melhor aqui, esqueci. Aí, melhorou. Começamos a falar do primeiro grupo dos narcóticos, os opiáceos. Eu disse para vocês que os opiáceos são alcaloides natural do ópio, são extraídos do ópio, né? O alcaloide mais utilizado, né, como analgésico narcótico na veterinária, até na medicina humana, é a morfina, né, derivada natural do ópio, né? Isso chamado de opiáceo. Vocês vão ver que temos opioides, tá? Mas os opioides não são derivados diretamente do ópio. Indicação que a gente usa morfina para dor moderada, a dor severa, uma dor oncológica, uma dor de fratura, por fratura, enfim, dores que a gente, dentro da escala de dor, a gente considera como moderada a severa. E também utilizamos a morfina na MPA, na medicação pré-anestésica. Vocês vão ver que a morfina tem excelente para tirar dor, né? Essas dores moderadas a severas, mas tem alguns inconvenientes da morfina, tá? Que, por exemplo, o inconveniente é induzir o vômito. A morfina induz, quando se aplica a primeira vez a morfina ali no paciente para fazer a intervenção cirúrgica, ela pode induzir o vômito, né? Contraindicação, distúrbios renais, né? Gatos, ou seja, doenças renais crônicos, né? Tem insuficiência renal, gatos que estão traumatizados, também a gente não usa a morfina nessas situações aí, ou seja, é contraindicado, né? Bom, mais sobre a morfina. O que ela causa de reações adversas quando se aplica a morfina, né? Constipação, tolerância, dependência, excitação em cão e gato em altas doses, constipação. O que vocês entendem por constipação, né? A constipação é deficiência, ou melhor dizendo, a dificuldade de evacuação, né? Então você observa que esses animais, quando usam morfina, têm dificuldade em evacuar. Tolerância, dependência, causa dependência. A morfina, dentro dos narcóticos, causa
uma dependência. Por isso que você não sai, né, receitando morfina à torta direita para qualquer tipo de dor, né, dor crônicas, né. São drogas que têm uma alta, a morfina é uma droga que tem uma potência alta, né. O que se entende como potência dentro lá da farmacologia, né, potência de uma droga? Quem lembra aí, por favor, nos ajudem aí. Weasley, Wellington, Buda, Rosenberg. O que se entende como potência de uma droga? Estou fazendo uma pergunta para vocês. O que se entende como potência de uma droga? Se eu não me lembro. O efeito com a menor dose possível. É referente à quantidade do medicamento. Não sei se não está funcionando, mas é isso mesmo. É o menor efeito. É o tempo que ela leva para atingir o efeito desejado, não? Isso. É o que o Fernando falou de forma resumida. O efeito com menor dose, né? E é por aí mesmo. Quando se consegue um efeito com a menor dose possível do remédio. Isso, justamente. Desejado. Quanto menor a dose ela consegue fazer um efeito, né, desejado em um tempo menor, isso quer dizer potência. A morfina, ela tem a sua potência, né? Entre os narcóticos aí, tem uma potência, comparando os narcóticos, né? Tem uma potência alta, né? Ou seja, ela consegue, através dos seus mecanismos, inibir bem a dor, né? Mas por isso que a gente não tem que sair aplicando, qualquer coisa aplica morfina que tira a dor, realmente vai tirar, mas você vai, como se diz, dar um tiro com um canhão num alvo pequeno, não tem necessidade, né? Tem que seria mais ou menos a morfina, né? Então, você usa em situações onde você considera a dor realmente uma dor severa, moderada severa, né? Causa depressão respiratória, né? Flávio, Oi. Morfina, a gente pode falar que a morfina seria um analgésico, no caso, aí, um anestésico de grande potência, ali estaria entre os mais eficazes ou não? Não, sim. Na verdade, a morfina é o opio, dentro do opiáceos, opioides, né? É a droga referência. Dela se compara tudo com ela, quando se considera opiáceos e opioides, né? É a droga, vamos falar assim, padrão, para você falar se uma é mais forte, se uma é mais potente, se uma é menos potente. Tá? Se eu colocasse, por exemplo, um caso hipotético, de ter um animal com um câncer, já está ali em um câncer nas últimas mesmo, vamos assim dizer. Você está ali dando ali uma morfina para evitar que o animal sofra, mas vai chegar um certo limiar que a morfina vai deixar de funcionar? Causa tolerância. Devido à tolerância, então, no caso. Causa tolerância, você vai usando, tem uma hora aqui. E aí eu teria que usar outro anestésico ou não teria mais nenhum? Não, tem outros opioides aí que tem até potência mais alta do que a morfina. Entendi. Tá? Eu achava que a morfina era o mais forte. Não, tem. Ela é a padrão, Isabela. Ela é assim, a droga de referência quando você compara opiáceos e opioides, né? Assim, não. Qual que é a referência? A morfina. Ela é a mais usada, né? Às vezes não é nem a mais usada, é a referência, a partir dela que começou a estudar outras drogas, né, opioides, ela foi a droga de referência, né, mas tem outras, o fentanil tem potência maior do que a morfina, por exemplo, né, mas se usa morfina, se usa na rotina, mas pelos efeitos adversos dela, às vezes a gente, dependendo da situação, a gente escolhe uma ou outra
até às vezes com a mesma potência, né? Mas que tem menos efeitos adversos. Vou dar um exemplo da metadona, muito usado na veterinária hoje em dia, né? Os anestesiologistas veterinários estão, né, usando bastante a metadona, por causa dos seus benefícios, em contrapartida às suas reações adversas, né? Um efeito adverso da morfina, outro efeito adverso aí é vômito, né? Estimula o vômito. E isso não é legal, né? Dependendo da situação, você não quer durante a anestesia ali que o animal vomite, né? Tem ânsias de vômito. Por exemplo, a metadona já não causa, não tem esse efeito pronunciado que a morfina tem em relação ao vômito. Você escolheria a metadona, né? Emeses, náuseas, causa morfina, né? Libera uma coisa importante da morfina, que ela é vasodilatadora, tá? Não só a morfina, mas os opiáceos e opioides, de uma forma geral, tem exceções, são vasodilatadores, liberam histamina, e essa histamina, liberada grande parte dos mastócitos, essa histamina ela causa vasodilatação. E essa vasodilatação causaria o que no paciente? Pressão baixa? Melhora, Fernando. Você falou pobre. Não, iria diminuir a pressão sanguínea, no caso. Pressão baixa, isso tem um nome, Fernando. Nome rico. Não, peraí, calma aí que eu vou falar. Lembra? Alguma coisa. Isso. Como é que chama? Deu branco agora? Hipotensão. Isso. Hipotensão. Isso. Hipotensão arterial é pobremente a pressão baixa, né? Eu ia te perguntar justamente isso. No caso, então, se eu pegar um paciente que ele tenha, né, no caso, uma hipertensão, eu poderia aplicar, no caso, a morfina, então. Contribuir Tá, mas tem outros medicamentos que causariam isso, sem ser morfina, que causaria essa diminuição causaria hipotensão, né? Sem ser anestésico, sem ser analgésicos. Não, eu falo assim, tem outras drogas de rotina que se usa em vez de você usar uma morfina. No caso de uma cirurgia, eu estou ali realizando a cirurgia e o paciente vem a ter uma hipertensão no meio lá da cirurgia. Eu poderia aplicar a morfina para poder causar uma hipotensão? Tentar equilibrar o quadro? Atropina, no caso. Não, atropina sim, mas morfina geralmente a gente não usa para isso não. Tá? Atropina. Então, a atropina causaria o que, Wellington? O animal está com hipotensão, se aplicaria atropina. Taquicardia no animal, né? A atropina. Isso. Não, sim, mas de forma. Sim, taquicardia. Sim, por aí, isso aí mesmo. Então, a questão da vasodilatação dos opioides, de uma forma geral, em questão agora a morfina, ela causa liberação de histamina, essa histamina causa uma vasodilatação dos vasos, essa vasodilatação vai levar esse animal a ter uma hipotensão. Tá? Em cães, a dose sugerida geralmente é de 0,1 a 0,5 miligramas por quilo, né? 2 a 4 horas, então de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas, dependendo do paciente, você vai estar aplicando. Essas doses que estão aí, gente, elas são doses de livre sugeridas, né? Mas às vezes a gente observa, quando a gente associa morfina com outras medicações na MPA, e não só morfina, quando a gente associa drogas, tende a diminuir a quantidade de cada uma dessas drogas,
Isso aqui é se você fosse usar de forma, vamos falar, só morfina, tá? Quando a gente associa, tende a diminuir essas doses aí. Gato, 0,1 a 0,2 miligramas por quilo, de 6 a 8 horas. Bom, olha só. Poxa, tinha caído minha aula aqui. Só vamos pôr, por favor, o áudio de vocês no silencioso. Na hora que vocês quiserem fazer as perguntas, é só chamar. Olha o que vocês estão vendo aqui. Aqui vocês estão vendo como que o mecanismo de ação, né, dos opioides, né? Toda substância, toda droga, toda medicação tem que ter um receptor na célula para que ele haja, né? E os opiáceos, morfina, e opioides, que são sintéticos, a morfina, ou naturais, só vamos pôr no silencioso. Tem alguém que pergunta no áudio silencioso. Isso, porque está alto, tá, resolver barulho. Então, olha só. Esses receptores para opioides, que são sintéticos, ou podem ser naturais, são, vamos assim dizer, parente dos opiáceos, morfina, né? Precisam de ter na célula receptores para eles, né? Esses receptores, como se fosse uma fechadura, né? A droga seria a chave, né? E na célula teria que ter essa fechadura que são os receptores, né? Para os opioides, para os opiáceos, né? Tem esses receptores nas células. Os receptores opioides são chamados de receptores Mi, receptores delta, receptores kappa. Bom, os receptores Mi estão relacionados com analgesia, tá? Então, vocês vão ver que tem drogas opioides, opiáceo, que agem em receptores Mi. Ou seja, causando o quê? Boa analgesia, né? Mas tem também contrapartida, né? Efeitos colaterais aí, né? Efeitos adversos dessas drogas ocupando os receptores Mi. Depressão respiratória, bradicardia, sedação, dependência física e, dependendo da dose, euforia, né? Causam bradicardia, grande parte dos opioides. Causam depressão respiratória, causam sedação e dependência física e euforia, né? Então você tem que considerar, a hora que você for usar um opioide, tem que considerar, eles ocupam receptores Mi, então vão causar depressão respiratória, bradicardia, sedação. Você tem que ter isso em mente para escolher o melhor opioide para você estar usando ali em questão. Tem receptores delta, receptores para opioide delta, receptor delta. Esses receptores delta, eles modulam a atividade dos receptores Mi. Então, tem opioides que ocupam mais receptores delta. Então, eles vão conseguir modular a atividade dos receptores Mi ocupados, né, pelo opioide em questão. E receptores kappa, né? Analgesia, sedação sem depressão respiratória significante. Ou seja, pode ter depressão respiratória quando aquele opioide ocupa kappa? Pode, tá? Mas ele é menos, né, menos significante do que quando ocupa receptores Mi.
Então aqui está sintetizado, né, o mecanismo de como age os opioides, os opiáceos, nos seus receptores Mi, delta e kappa. Bom, local principal desses receptores opioides. O Mi, o receptor Mi, está no neuroeixo. O que significa isso? O que vocês entendem por neuroeixo? Quando fala eixo, neuroeixo, medula espinhal, né? Localizado principalmente na medula espinhal, os receptores kappa, localizados, né, principalmente no córtex cerebral. Olha só, os opioides exógenos, ou seja, os opioides que são sintéticos, produzidos em laboratório, né, ocupam receptores Mi, ocupam receptores kappa, mas olha só, agonistas dos receptores Mi. Quando fala agonista do receptor Mi, é que aquela droga, que aquele opioide vai ocupar os receptores Mi, fazendo o quê? Inibindo ou estimulando esse receptor Mi? Estimulando. Agonista, ou seja, Agonista vai a favor. agonista a favor do efeito desejado, né? Isso. É isso que vai causar ali. Então, quais são esses opioides mais utilizados aí? Morfina, que ocupa receptor Mi. Morfina, meperidina. A meperidina também pode ser chamada de pepidina, tá? Pepidina ou meperidina, né? Fentanil, sulfentanil, alfentanil e remifentanil. Então, esses opiáceo, morfina, opioide, o restante, que está escrito nesse quadrinho aí, ocupa receptores Mi. Agonistas, né, de receptores kappa, tem a nalbufina, nalorfina, buprenorfina. Tem o último aí, chamado antagonistas. Eu disse para vocês que os hipnoanalgésicos, né, eles têm antagonistas. Pobremente, já falei para vocês, aula passada, tem o seu antídoto. Então, a gente pode reverter o efeito desses opioides aplicando antagonistas, tá? Aplicando, pobremente, o que eu tinha falado? Pobremente, do antagonista, Antídoto. Antídoto, isso. Naloxona, né? E naltrexona. A naloxona na veterinária é mais usada, tá? É um antagonista que você usa para reverter efeitos do uso desses opioides. Então vamos lá, vocês aplicaram, fizeram anestesia no animal, fizeram a MPA, utilizaram morfina, e vamos supor que vocês calculou a dose errada e aplicou a dose errada. Na hora, você percebeu isso. Aplicar naloxona. Tem a dose dela, lá para frente vocês vão ver. Aplica o antagonista, reverte a ação da morfina. Tá? Não só quando erra, tá, gente? Terminou a intervenção anestésica, intervenção anestésico-cirúrgica, dá para vocês reverterem o efeito da morfina. Né? Ô Flávio. Oi. Esses dois antagonistas aí, no caso, eles servem tanto para os agonistas, para qualquer opioide, no caso, todos os opioides. Qualquer, independente se isso, entendi. Para qualquer receptor ocupado. Isso, para qualquer receptor ocupado.
tanto Mi, Kappa, Delta, eles revertem a ação, tá? Serve sim. Acaba em... Mas, pois é, se você pode fazer com que o animal volte antes do que você ficar esperando o animal acordar, você pode aplicar um antídoto. Para quê? Você entrega antes o animal para o proprietário aí. O quê? A morfina? Ah, sim. Vai depender da dose também. Doses pequenas, ela Depende da dose mais rápido, né? Bom, agora, olha só. Falei da morfina, vou falar de opioides. A morfina, opiáceo, né? Tem os opioides mais usados na veterinária, né? Meperidina, fentanil, butorfanol, buprenorfina, tramadol e metadona. Bom, vamos começar. São drogas, os opioides são drogas morfinomiméticas. Morfino vem de morfina, miméticos de mimetismo, né? O que seria esse mimetismo? O que é uma droga morfino? Que imitam, morfino-mimética. Mesmo efeito. Pobremente vão imitar o efeito da morfina, né? Começamos com a meperidina, né? Tem uma indicação na MPA, a gente sempre usa meperidina na MPA, né? É um analgésico do pós-operatório imediato, né? Você pode usar na MPA, você pode usar como analgésico assim que você termina a intervenção cirúrgica ali, no pós-operatório imediato, né? Mas é bastante usado, sim, na MPA. Pacientes geriátricos, portadores de asma, felinos, enfisema e arritmias ventriculares, né? Pode ser indicado para esses pacientes que têm essas particularidades aí, né? Pacientes hipotensos, você não usa contraindicação, porque pacientes hipotensos, meperidina também pode causar o quê? Brade, ou melhor dizer, meperidina pode causar brade também, mas meperidina pode causar hipotensão arterial. Liberar estamina, causa liberação de estamina, causa vasodilatação, Hipotensão arterial. Hipotensão arterial. E se esse animal já é hipotenso, né, você vai agravar mais o quadro desse animal, né? Libera estamina. A gente usa, né, a meperidina por via intramuscular, tá? Por via endovenosa, o cuidado é que, como ela é liberadora de estamina, endovenoso, isso vai ser intensificado mais rapidamente, né? A via mais rápida de absorção ali, de ir para os órgãos ali. Então, você pode estar causando endovenoso um quadro de hipotensão mais severo, tá? Que já está colocando direto nos vasos sanguíneos. A ação dela tem uma ação hipnótica discreta, né? Causa uma certa sedação, né? Outra ação dela, por ser vasodilatadora periférica, né? Vai causar redução da pressão arterial, né? Vocês já falaram, vai causar hipotensão. Em relação ao sistema respiratório, causa uma certa depressão, mas comparado a outros opioides, tem uma discreta, né? Deprime pouco o sistema respiratório comparado a outros opioides. Reduz secreções salivares e brônquicas. Isso é bom, certo ponto.
né? Menos secreções salivar, na hora de entubar, tem menos saliva ali, você consegue visualizar melhor ali a laringe, né? Menos secreções brônquicas, você vai fazer a ausculta do animal, tá limpinho o pulmão, tem boa margem de segurança, tem a sua eficácia, né? E outra coisa, como eu já disse, gente, não se usa sozinho para MPA. A gente sempre associa outras drogas com outros mecanismos de ação para fazer MPA, tá? Não usar sozinho meperidina, usar sozinho morfina, usar sozinho esses outros que a gente vai comentar. É bom a gente sempre associar, tá? Até porque até diminui a dose que você vai aplicar dessas medicações. Cães, dose, né, de livro aí sugerida, de 1 a 4 miligramas por quilo intramuscular, para cães, para equinos, 1 a 2 miligramas por quilo intravenoso, para felinos, chegar ao máximo de 1,5 miligramas por quilo, né? Não exceder esse 1,5 miligramas por quilo. Você encontra no mercado a apresentação com o nome de cloridrato de meperidina ou pepidina, como eu disse para vocês também. Nome comercial aí, Demerol, Dolantina, tá? Nomes comerciais deles aí. O frasco de Demerol vem 50 miligramas, 2 ml, em 2 ml, e da Dolantina vem 100 miligramas em 2 ml. Significa o quê? Que em 2 ml tem 50 miligramas, que em 2 ml tem 100 miligramas. Próximo grupo, o grupo do fentanil, do remifentanil, do alfentanil e sulfentanil. Indicações desse grupo, dessas medicações aí. MPA, tá? Utilizado da MPA, ou pode ser utilizado também, tá? No transoperatório, durante o processo cirúrgico, através de bombas de infusão, bomba mais usada hoje em dia aqui na veterinária, são as bombas de seringa. Você faz o cálculo, coloca essa medicação, isso vai ser injetado durante o transoperatório no animal, sem você ficar apertando. É uma máquina, né? Vai colocando lá, de acordo com o que você calculou, né, na corrente sanguínea aí do animal. Redução de dose de halogenados, né? Quando você usa fentanil, você diminui a quantidade de anestésico inalatório. Halogenados aí são os anestésicos inalatórios, tá? Ajuda a diminuir a dose dos halogenados, dos inalatórios, né? Como eu disse, pode ser usado na infusão contínua transoperatória. O animal está ali no transoperatório, você pode calcular e vai aplicando essas medicações aí. É mais potente do que a morfina, tá? Só que ela é metabolizada rápida, muito rápida. Fentanil, para vocês terem ideia, se aplica agora, né, dentro de em torno de 1 minuto, ou 2 minutos aí, ele já está fazendo efeito, né? Mas dura 20 minutos, em média. Tá? Então a duração é rápida porque é metabolizado rápido. Mas a potência é mais potente do que a morfina. Pode ser usado em pacientes cardiopatas, né? Problemas cardíacos, em animais idosos. Reações adversas: discreta depressão respiratória, relacionado a outros opioides, causa uma discreta depressão respiratória. E a dose dependente, ou seja, quanto mais se aumenta a dose, mais você pode causar dependência. Quando se fala em dependência animal, é meio subjetivo, né? Porque esse animal não compra essa medicação, né? Ele não sai comprando aí, né? Não escutei quem falou aí. Esse animal não sai comprando opioide, né? Mas nos humanos, sim. O humano
compra isso aí, por isso que fala em dependência, né? Mas causaria, se você ficar aumentando a dose, esse animal fica, cada vez que for usar, você tem que aumentar mais a dose. Tá? Olha só o que eu disse, 100 vezes, olha que é mais potente que a morfina, é 100 vezes mais potente que a morfina, esse grupo de medicação legal. 100 vezes. Morfina já é potente, imagina essa droga 100 vezes, oi. Quando você fala a questão de dependência, só a título mais de curiosidade, eu já fiz muita apreensão de analgésicos, principalmente da classe aí da morfina. O pessoal tem comprado pela internet, adicionado ali um ácido bórico, outros componentes, para poder fazer o crack. Infelizmente, tem esse outro lado, que o pessoal tem usado bastante isso aí. Para fazer o crack? Para fazer crack. Morfina, ácido crack bórico. E a cocaína, né? Porque assim, a cocaína em si lá, a pasta base é mais difícil, mais caro, né? Aí o pessoal faz o cover adicionando analgésico veterinário, no caso, fentanil, cocaína e outros derivados. Só para curiosidade mesmo. Bacana, bacana. Flávio. Oi? Não passa. Flávio. Oi. E ele tem algum efeito colateral? Quem? Fentanil? É o fentanil, por exemplo? Tem. Aqui, ó. Efeito diverso. Depressão respiratória, né? Causa dependência. E são alguns efeitos adversos dele, sim. Tá bom. 500 vezes mais potente do que a meperidina. Olha só. O fentanil a gente não usa, tá? O fentanil em si, o alfentanil, o sulfentanil, a gente geralmente não usa na MPA. Eu pus ali para trás na MPA, poderia ser usado, mas a gente usa muito esse fentanil para ser na infusão contínua, tá? No transoperatório. Age rapidamente, ação rápida, se aplica o fentanil 3 minutos, 2, 3 minutos no máximo já está fazendo efeito. Qual é o efeito? Analgesia, né? E dura em torno de 20 minutos a sua ação. Tá? É metabolizado em aproximadamente 20 minutos. Então, olha lá, potente ação analgésica, hipnótico, tá? Causa sono, né? Sono artificial. Diferentemente da morfina, ó, não causa vômito, não estimula emese. Tempo efetivo de ação, pus 20 minutos aí. Alguns livros trazem 20, outros, como está aí, traz 30 minutos, mas não passa disso, tá? Dose, 0,04 miligramas por quilo. Intravenoso, intramuscular. A gente usa muito ele, como eu já falei para vocês, intravenoso, tá? Se preferirem também, tá aí, ó, 0,04 miligramas por quilo, fazendo a conversão dá 0,06 ml por quilo. Se a gente quiser pôr em ml aí, dá 0,06 ml por quilo. Esse símbolo aí, ó, 5 significa mcg, tá? 5 mcg barra quilo, diluído em 3 a 5 ml de solução fisiológica. Também é uma forma de usá-lo, né? Infusão contínua, em bomba de seringa, né? O que significa infusão contínua? Você vai dar durante o transoperatório, continuamente, essa droga, uma infusão com essa droga, tá? Significa infusão contínua. 0,4 a 0,7 mcg por quilo minuto também. Você compra com o nome de
fentanil, citrato de fentanil ou somente fentanil, né? Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente transforma miligramas para ml, tá? Não é difícil não, é tranquilo. Como é que a gente calcula a dose aí? O alfentanil, sulfentanil, né? 25 mcg por quilo diluído em 3 a 5 ml de solução fisiológica. Sulfentanil, também solução fisiológica, 1 mcg por quilo em 3 a 5 ml de solução fisiológica, né? Outra droga, outro opioide, né? Que vocês conhecem, já ouviram falar, usa muito na veterinária, chamado de tramadol, tramal, né? Na veterinária, o pessoal vende ele com o nome comercial de Coronidor, tá? É tramadol. Indicações do tramadol, geralmente a gente usa tramadol no pós-operatório, tá? Tá aí MPA porque é um opioide, né? Mas na rotina clínica a gente não usa tramadol como o MPA não, tá? É uma indicação, mas na rotina clínica tem coisas que a gente usa que é melhorzinho que o tramadol. O tramadol geralmente usa no pós-operatório, mandar para casa, enfim. Analgesia de procedimentos cirúrgicos ortopédicos, não só ortopédicos, pode ser trauma torácico, pode ser alguma cirurgia de cavidade, tá? No pós-operatório, no pós-cirúrgico, falei para vocês que se usa bastante na veterinária, principalmente para pequenos animais, né? Controle da dor, a dor leve a moderada, dura em torno de, ou seja, causa uma analgesia em torno de 6 a 8 horas no animal aí. Dose do tramal, 2 a 4